louco, velho. Vou colocar na tela. Meu Deus. Vamos lá. Vai Pô, dar um você bom tá tempo. maluco, velho. O professor Direito Tá aqui, né? mandou Vamos ver. R$5. Então quer que o homem mais Xandão, você é inteligente do protestante Brasil, ou católico? o que ele tem a E dizer mais sobre uma o pergunta inteligentista? sincera. Em alguns casos, por exemplo, o inteligentista, ele não precisa responder para o inteligentista, porque todo mundo sabe que ele está falando está errado. Então todo mundo sabe sobre o que eu estou falando, o que eu estou falando tá errado. Todo mundo quem? Uma série de pessoas muito mais gabaritadas do que o senhor, inclusive, concordam comigo. Tá? Eu faço a mesma crítica que eu tinha feito lá no primeiro vídeo. Seja mais específico. Pare com essas generalizações. Todo mundo sabe que o que ele fala tá errado. Todo mundo quem? O que é que eu falo que tá errado? Seja específico. Quem conhece ciência sabe que as bobagens que ele fala não tem sentido. Né? Ah, quem conhece ciência sabe que as bobagens que eu falo não tem sentido. Que bobagens? Que a Terra é jovem? Que o homem não foi à Lua? Que um dilúvio mundial aconteceu na Terra? São tantas coisas que eu falo aqui. E todas as coisas... Isso aqui é uma parada que eu não entendo, que o Hindenburg faz. Eu acho que isso daí é ruim pros dois. Porque um fica falando que o outro tá errado, e no caso do Hindenburg ele fala que o inteligentista tá errado, mas não aponta o erro, né? Eu falo tem um lastro na ciência. Na Terra Jovem, tem artigo publicado na Science, na Nature, de cientistas, pessoas muito mais inteligentes do que o senhor, como Robert Gentry, etc., sobre o dilúvio mundial. Nossa, uma série de evidências geológicas de que aconteceu uma catástrofe mundial gerada por águas. Uma série. E cito mais, cientistas, a nível do Dr. Marcos Eberle, o maior químico do Brasil, publicou mais de 1000 artigos científicos que concordam que aconteceu um dilúvio mundial na Terra, no passado recente. Aqui é uma coisa meio patética que acontece, porque no primeiro momento o inteligentista até elogiou o trabalho do Hindenburg, depois... Fernando Souza mandou R$5. Ah, enfim, é um negócio esquisito, cara. A gente ora a Deus juntos e estuda a Bíblia juntos. Uma coisa nada a ver isso aí. Besteira. Pensamos em se casar com 18 anos e servir a Deus juntos. Me dá conselhos para permanecer nesse caminho. É briga de ego, porque a partir do momento que eu discuto com uma pessoa, que eu digo que ela tem uma tese, que ela defende uma tese que é errada, que é uma bobagem, eu não mostro o porquê, eu não tô provando nada. Então, nesse sentido aqui, o Hindenburg tá errado. Por outro lado, o inteligentista... ele não deveria, isso daí foi o Hindenburg, né, que comentou comigo, o inteligentista não deveria ser também tão agressivo quanto o Hindenburg, de questionar a inteligência do cara por conta do que ele acredita ser verdade ou não. Que nem eu falei, a inteligência da pessoa ela não pode ser medida dessa forma. Ah, o cara acredita terra jovem, terra antiga, acredita se foi pra lua, se não foi. Tipo assim, não é assim que você avalia a inteligência de uma pessoa, entendeu? Aí acaba que no final... o ego pode acabar falando mais alto e uma briga desnecessária pode acabar acontecendo, entendeu? Então, muita calma nessa hora dizer que todo mundo não concorda comigo ou que eu sou... Por exemplo, essa generalização do Hindenburg é uma coisa muito forçada, porque dizer que todo mundo não concorda com o inteligentista, isso não é verdade. O inteligentista, ele posta coisas que são muito interessantes, né, no canal dele, e coisas que você consegue... pesquisar e ver que se aproximam e que são verdadeiras. Questão de dilúvio, a questão da ida do homem para a lua, do comentário que ele fez sobre isso é fantástico, tem muita informação detalhada, e ali uma pessoa consegue perceber diversos erros, diversas coisas que colocam em xeque a suposta ida à lua, que é uma farsa, eu também vejo que é uma farsa, né? Enfim, muita coisa interessante. A questão é que o Hindenburg também ele tem coisas interessantes para apresentar, né? São dois caras inteligentes. Um ficar achando pelo em ovo pra ficar brigando com o outro, não vai ajudar ninguém em nada, né? Entendeu? Fala bobagem. Que bobagem? Seja específico, daí a gente comenta. É o quê? Sobre a ida do homem à lua? É isso que você tá falando? É sobre a ida do homem à lua? Vamos lá. Então é uma pessoa que ele é talvez mais inteligente do que esse rapaz, porém, ele tá citando o cidadão, tá? Deixa eu tirar minha imagem aqui. Ele tá dizendo que eu sou mais inteligente do que o cidadão aqui. Isso não é grandes coisas não, tá? Vamos lá. Ai, cara. Eu tô achando o cidadão mais inteligente que o senhor, viu? Sinceramente. Não repete informações corretas. Eu não repito informações corretas. Mas quais são as informações corretas? Que o homem pisou na lua? Esse tipo de informação correta eu não repito mesmo. A informação correta que você é parente de um chimpanzé? Esse tipo de informação correta de fato eu não repito. KRL. Meu irmão tá assistindo a sua live na TV e tá uma barulheira da porra. Fala baixo, tô querendo dormir. Obrigado. BPS devolve os R$5. Você quer dormir, você fecha a live, tranca o quarto aí, fica que nem um beta deitado aí, irmão. Tá.
Em alguns casos, por exemplo, inteligência. Parecendo que tá mal de saúde. Parecendo não, você tá... Todo mundo sabe que ele tá falando repetindo. errado. Quem conhece ciência sabe que as bobagens que ele fala não tem sentido. Né? Sei. Então aqui ele se coloca como conhecedor da ciência, né? Bom, de fato, né? Eu não repito as informações corretas. De fato, quem repete essas informações é o senhor. O senhor acredita aí que veio de uma sopa primordial, escaldante e venenosa há 3,5 bilhões de anos? Essa informação correta, de fato, eu não repito, tá? Então, assim, se as informações corretas... Ô, irmão, você não pode prestar atenção nessa porra, cara! Realmente só vai gerar mais briga. Essa forma de abordagem aqui que um tá tendo com o outro, o mais certo era marcarem uma live, trocarem ideia numa boa e colocarem os argumentos deles, né? Esse era o jeito mais correto. Mas enfim. Elas vêm de um sistema falido e corrupto. Então, nossa, eu considero um elogio não repetir essas informações corretas, as quais o senhor... É porque ali do jeito que o Hindenburg fala, o que dá a entender? Que as informações corretas, que ele julga como corretas, são aquelas que o sistema forneceu. O inteligentista, pra quem acompanha o canal dele, sabe que ele vai na contramão do status quo, né, que é apresentado pelo sistema. O inteligentista, ele promove um pensamento, um estudo por parte dele, descentralizado, que é o correto. Só que o Hindenburg, ele também defende isso. O Hindenburg Melão, isso são palavras dele. Já disse que a escola ensina muita coisa errada. Ele sabe que o sistema deixa a desejar demais. Então, tipo assim, o Hindenburg, ele entende isso, ele tem essa concepção de que o sistema, ele doutrina, ensina muita coisa errada. Então, eu acho que o que deveria ser avaliado? Ele deveria avaliar essas teses descentralizadas, né? A questão do dilúvio, né? Talvez pesquisar com um pouco mais de cuidado, pesquisar um pouco mais a fundo sobre essas evidências para ver se são compatíveis. A questão da ida do homem à Lua, né? Colocar isso em xeque para ver se realmente ele acredita que aconteceu, etc. Porque às vezes o cara não fez isso, entendeu? Tipo, e tá tudo certo. Ninguém, é que nem eu falei, ninguém tem a percepção geral de toda a verdade do mundo. Uma pessoa só não tem isso daí. Ela tem que ir pegando, né? Tem que ir aprendendo isso com outras pessoas que já viram. Não tem a ver com o nível de QI, né? Tem a ver com o acesso que você tem ali momentâneo à informação, é a sua capacidade de síntese, o seu esforço também de pesquisar por aquilo, para tentar chegar num pensamento realmente coerente, certo? Não adianta um só ficar falando, porra, fala coisa sem sentido. Ele fala bobagem. Tipo... Provavelmente acredita, né? Ele acredita que o homem pisou na lua, dentre muitas outras coisas, que nós discordamos. Mas achei totalmente desnecessário esse ataque, e daí eu fiz uma resposta no Twitter, coloquei da seguinte maneira. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Eu falei assim, ó. Alguém realmente acredita que esse cara é o homem mais inteligente do Brasil? Por exemplo, eu sou contra esse tipo de resposta. Eu entendo que o inteligentista que ele estava respondendo, mas eu sou contra. Isso daí só joga mais lenha na fogueira, entendeu? Tipo assim, alguém acredita realmente que esse cara é o homem mais inteligente do Brasil? Tipo assim, de novo, pra mim, isso daí do cara entender, saber os argumentos contra a ida à Lua, contra a evolução, etc. Isso daí não vai colocar o cara... Não é isso daí que vai definir a inteligência do cara, né? Então, pode ser o Hindenburg, pode ser que ele tenha os 233 de QI, certo? Eu não duvido que tenha. Eu não duvido que ele tenha, só que ele tá com o cérebro de informação errada. Caralho, mano. A música do Chiquitubilube. Parece alguém com complexo de inferioridade que a todo momento precisa se autodeclarar como o homem mais inteligente do Brasil. Falando de futebol, que se lasque Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e todos os clubes. É isso aí, Essas futebol estão sudoeste fazendo lavagem cerebral e deixando a galera burra cada vez mais. Futebol virou lixo lavado. Concordo 100%. As bobagens que falo, às quais o Melão se refere, é dizer que a Terra é jovem, que o homem não tem parentesco com chimpanzé. O homem mais inteligente do Brasil acredita que símios retardados foram capazes de realizar desenhos complexos talhados em rocha e ao mesmo tempo você quer saber plantar uma mera semente. Realmente, esse tipo de informação correta eu não repito. Assim como não repito a informação correta de que o homem pisou na lua, dentre muitas outras coisas. E experimenta uma vulva e deixa de ser virgem.
Não adore mulheres, são todas iguais. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quem tá adorando mulher aqui, rapaz? Quem tá adorando mulher aqui? Por isso o COI é uma farsa, né? O cara se gabando por isso, mas não tem nenhuma contribuição para a ciência, não desenvolveu uma, não faz a diferença nem no bairro que mora e copagar de novo Einstein. Tu me parece um pseudo-intelectual curtido por uma massa carente de gênios para idolatrar. Essa é a impressão que eu tenho do tal do melão, tá? Eu acho que os caras forçam, velho. Os caras forçam, velho. Os caras são... Eles têm... É interessante isso, né? Interessante como que ego é uma coisa complicada, né? É uma rivalidade de ego aí. Eu tô vendo uma disputa de ego meio que dos dois lados. Se for falar do espectro de ciência, desse lado, eu defendo a vertente que o inteligentista defende, que a Terra é jovem, que o homem não foi à Lua. Mas não é essa a discussão aqui, não tô avaliando isso. Quem tem razão na parte científica, tá? Os dois lados precisam ser estudados e os dois deveriam fazer um debate sobre isso. O que eu acho desnecessário só é essa forçação. O inteligentista falar que ele é um pseudo-intelectual, as pessoas, de uma forma geral, falando que ele nunca contribuiu para nada, no caso do Hindenburg, eu não vejo assim, pelo contrário. Eu já vejo o Hindenburg, sim, como um cara inteligente. Eu não sei se a história do QI é verdade, não fui eu que medi isso, mas eu não duvido que seja mentira, porque a maneira... Por que eu acho que ele tem um QI alto, Hindenburg? Porque a maneira como ele fala sobre os assuntos, a forma que ele tem de se dirigir, ele tem um jeito, isso daí não é o suficiente para avaliar todo o QI do cara, eu sei, mas ele tem traços que me fazem crer que ele tem um QI alto, sim, bem acima da média, tá? Eu acho que esse cara realmente ele tem um QI alto, tá? Não sei se é 200, 230, se é... sei lá, entendeu? Mas a questão não é essa, velho. A questão só aqui é que existe uma divergência de pensamentos, coisa que não tem nada a ver com QI, coisa que tem simplesmente a ver com a doutrina que foi imposta para ambos. O inteligentista é um cara que foi pela margem, que fez o caminho correto, certo? Pensou por si mesmo. E o Hindenburg, parece que na maior parte das vezes, ele dá mais crédito àquilo que o sistema ofereceu para ele como informação, do que pesquisas que ele mesmo poderia ter tido feito. Vou citar um exemplo para vocês aqui. O Hindenburg me mandou mensagem, uns dias atrás, questionando sobre eclipse. Eu falei, Hindenburg, se você pesquisar aí, você vai ver eclipse selenênio, que refuta o modelo do globo. E você, se pesquisar, vai ver outros eclipses que acontecem na Lua, de cima para baixo, de um lado para o outro. É uma configuração de eclipse. O que deu seu exame no fonoaudiólogo? É uma configuração de eclipse. É uma configuração de eclipse que vai contra o modelo do globo. Ele foi lá e pesquisou e viu que era real. Olha só pra você ver. Ele não sabia. Xandinho da Autobias acha mandou R$5. Tipo assim. É só o cara ir lá e pesquisar, você falar pro cara, conversar com ele, que se o cara for realmente um cara que tá em busca da verdade, ele vai pesquisar, vai entender e tal. Uma coisa que se resolve com conversa, com troca de ideia. E não já partindo pra uma forçação, querendo descredibilizar a inteligência um do outro. Entendeu? É exatamente essa a impressão. Eu já tinha comentado com vocês, quando o cara é algo, ele não fica toda hora se autopromovendo. Eu sou isso, eu sou o homem mais inteligente, eu tenho o maior QI do Brasil. Não fica. Aí tu vai nos vídeos do cara, até a descrição é patética. O homem mais inteligente do Brasil refutou o cidadão Rio. E eu nem sei se refutou, não tô acompanhando essa polêmica, tá? O que eu acho totalmente desnecessário são esses comentários arrogantes, pueris, sem fundamentação, genéricos que ele faz. Né? Ele não é um cara objetivo, ele quer ganhar pelo cansaço. Salve, super, como aquele vídeo lá de 1 hora que ele fez. Cara, não tem um saco pra reagir a 1 hora. Veja, estamos reagindo muitos 3 meses. Quando ele ataca, põe a culpa 3 meses, o cara fez um vídeo de 3 horas e meia. Mas aí, beleza, vamos fazer esse vídeo. Imagina, a gente ficar reagindo todo um vídeo que tem 1 hora. Nossa, isso não vai acabar nunca, né? E aí teve alguns comentários lá no Twitter, vamos dar uma olhada? Como sempre, 0 argumentos. Pior que eu nem culpo o inteligentista por responder assim. Eu também não culpo, cara. Porque o inteligentista também deve estar de saco cheio de pessoas querendo dar a entender que o que ele fala é bobagem, descredibilizando ele por conta de defender terra jovem, etc. A mesma coisa que o Marcos Eberlin passa, por exemplo. Ele é descredibilizado a todo momento. Então, às vezes, enche o saco, entendeu? Tipo assim, eu não tô... A questão é que toda essa briga, vamos dizer assim, né, entre os dois é desnecessária. Só isso.
Isso aqui que o inteligentista falou eu concordo, porque dos vídeos que eu vi do Hindenburg, quando ele cita essa questão de terra jovem, etc., do meu ponto de vista, falta evidências para ele refutar, né, essa questão. A questão da ida à Lua, nunca vi o Hindenburg tentando refutar isso e dizendo como que como que se prova que o homem de fato pisou na Lua, quando na verdade as evidências provam o contrário. Eu acho que nesse quesito de idade da Terra, ida à Lua, formato da Terra, esses caras, independentemente do QI deles, eles estão do lado do sistema, porque foram doutrinados para pensarem dessa forma, né? Eu realmente estou estranhando essa defesa do Xandão Hindenburg. Eu não tô defendendo Hindenburg, não tô defendendo inteligentista. É o contrário disso, irmão. Eu tô falando aqui que os dois estão agindo de forma errada. Não tô defendendo. Você não entendeu o que eu quis dizer até agora. O que eu tô falando é que... eu vou resumir aqui o que eu tô tentando falar. É que eu tô utilizando vários questionamentos que eles estão usando para sempre bater na mesma tecla. Qual que é a tecla principal aqui? A tecla principal é que não é porque os dois têm divergências acerca de sua cosmovisão que eles devem brigar um com o outro. No final, o que acaba é uma disputa de ego. Por exemplo, se eu me sinto ofendido por alguém que vem aqui e fala que eu sou idiota por defender terra plana, e eu caio nessa pira de querer brigar com a pessoa, eu vou acabar indiretamente ou diretamente brigando pelo meu ego. Entendeu? Então, por exemplo, se um cara vem aqui e fala assim, olha, você só fala bobagem, o que você tá falando não é científico, blá blá blá, o que eu respondo? Eu falo, olha, já então que o que eu tô falando é bobagem, basta você apresentar a refutação empírica, porque eu tenho como mostrar empiricamente o que eu tô falando. Acabou. Não adianta eu querer falar, não adianta eu querer, você tá entendendo? Revidar na mesma moeda. Você entende? É isso aí, não vai adiantar. Não vai mudar nada. Então, o que tem que ser feito? Experimentação científica. Deve haver um diálogo, um debate, uma troca de ideias. E as melhores evidências ganham. Quem apresentar as melhores evidências, ganha. Não adianta eu, por não acreditar nessa ciência que o Hindenburg está defendendo, na questão da idade da Terra e da ida à Lua, por mais que o próprio Hindenburg ele já tenha dito que o que você tem de provas hoje em dia para falar qual é a idade da Terra não seja o suficiente, não dá para você chamar exatamente de provas, então ele reconhece que precisaria ser feito um estudo mais aprofundado sobre o tema, ele mesmo reconhece isso. Então, por mais que ele esteja defendendo isso daí, e eu seja contra, eu não vou lá e vou falar que tipo, ele é um pseudo-intelectual, porque nada a ver, entendeu? Nada a ver, mano. Eu tô defendendo a posição que é a posição sensata. Para mim, se o inteligentista e o Hindenburg entrassem num consenso, isso daí seria benéfico para todo mundo, porque são dois caras que são inteligentes, certo? E a contribuição deles, para nós, que pegamos os conhecimentos que eles apresentam, seria ótimo, entendeu? Seria muito bom. Se eles discutissem, falassem, né, o Hindenburg colocasse os argumentos dele, do porquê que ele acredita em tal coisa, o que ele acha que é mais viável, e o inteligentista falar o porquê que ele não acredita, etc. Mas é claro que ele não tá interessado! Ele tem o maior QI do Brasil, segundo o teste que ele mesmo criou. A maior prova de inteligência é a coerência, é a sustentação precisa, concisa e correta de argumentos válidos e bem estruturados. Todo mundo sabe, é o oposto completo de uma... Exatamente. Retocável. O cara é o maior QI do Brasil. Aqui vem o aqui é o idólatra. O cara é o maior QI do Brasil. Tipo assim, de tanto você falar uma mentira, que esses caras aqui, pessoal, eles estão tentando idolatrar alguém. São pessoas carentes. De tanto tu falar uma mentira... mandou R$5,01. Vai tomando seu beta Bob Esponja leproso maldito chegou! Mas pensa assim, Super, se ele aponta erros nas suas explicações sobre a Terra plana, não justifica o porquê de estar errado. Não geraria uma dúvida na sua cabeça? Será que ele tem desistência de quem? Não! Não, ô Rengote, pior que não. Vou mostrar pra você o que eu pensaria, ó. A questão é assim, Rengote. Vamos supor que o Hindenburg... O próprio 38 fez isso. O 38 citou argumentos lá que já foram refutados há muito tempo, falando de Cruzeiro do Sul para tentar provar a forma da Terra, mesmo eu já explicado aqui várias vezes que não tem nada a ver uma coisa com outra, etc. A questão é assim, se um cara que nem o Hindenburg, que é um cara inegavelmente inteligente,
ele vem e discorda do que eu tô falando, mas ele não aponta o porquê que eu tô errado, se ele não consegue provar que eu estou errado, se ele não consegue me refutar, o que eu simplesmente iria dizer? Eu ia dizer assim, olha, eu entendo o cara não compreender, não acreditar no que eu tô falando, só que você não trouxe as evidências empíricas necessárias para me refutar. Logo, toda a sua argumentação partiu de um vazio. É isso que eu diria. Porque não tem o que dizer, certo? Se eu venho com uma prova empírica e quero discutir essa prova empírica, e se o cara, ele tenta me refutar e não apresenta isso, não tem. Na verdade, se um cara se propõe a te refutar e ele não apresenta uma prova empírica, sendo que você tem prova empírica do que você está falando, isso nem é um debate. É só uma falação desnecessária, né? Uma falação com base no vazio, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, eu não responderia o Hindenburg do jeito que o inteligentista respondeu, postando aquilo lá no Twitter, falando que, ironizando assim, ó, esse é o maior QI do Brasil, esse é o cara mais inteligente do Brasil. Eu não responderia nessa moeda, você tá entendendo? A não ser que eu recebesse um ataque de má fé. Aí é diferente. Se uma pessoa vem aqui, por exemplo, como de quando em quando aparecem farsantes que não entendem nada sobre o assunto, mas me atacam meu caráter, minha moral, minha honra, só porque eu defendo um ponto de vista que eles não entendem, nunca sequer estudaram, aí eu tenho o direito, se eu quiser, de atacá-lo também. Eu procuro não fazer isso. Mas às vezes eu faço aqui porque também é engraçado, eu faço num tom mais irônico, até pra ser engraçado, porque senão a live também ficaria pesada. Imagina se eu fosse aqui me rebaixar ao nível do cara que me ofende, pra ficar ofendendo ele assim, bravo, nervoso, seria chato pra caramba. Ninguém suportaria uma live dessa. Então eu tento até trazer essa resposta mais agressiva por um lado mais humorístico, pra ser mais leve, entendeu? Eu aproveito e faço uma zoeira com a situação. Mas eu acho que é assim. Aí, o que eu proponho num caso como esse? Se o cara tiver boa índole, tiver vontade de querer a verdade, vem pro debate. Certo? Nós aqui temos aqui um time de pessoas que discutem as mesmas ideias, que é o André, o Roberto Scur, estamos aí de prontidão para trocar ideia. Quem quiser conversar, estamos à disposição. É só marcar a live. Por isso que eu convidei o Hindenburg, por isso que eu convidei o Inteligentista a participar das lives. Vocês lembram quando o Inteligentista foi lá no canal do André avaliar os experimentos? Ele ficou chocado? Ele achou muito interessante os experimentos? É isso. Essa mesma conduta que a gente teve, eu acredito que o Inteligentista deveria ter com o Hindenburg. E vice-versa. Entendeu? Porque, porra, eu acho chato ver dois caras que têm potencial, que são inteligentes, brigando por causa disso. Tá entendendo? E os caras são gente boa, mano. Eu troquei ideia aqui, troco ideia de quando em quando com o Hindenburg. Os caras são gente boa, inteligentista, mano, muito gente boa. Acompanha o conteúdo do Inteligentista, é disparado, um dos melhores do YouTube, ó. Os caras são, mano, todo mundo sabe que os caras são bons, velho. Aí fica nessa, entendeu? Fica assim, ó. O cara mais inteligente do Brasil falou outra coisa. Pô, deixa quieto, sabe? Então eu tô dando um conselho aqui de coleguismo pra ambos. Eu falei isso pro Hindenburg, inclusive. Eu mandei mensagem pra ele falando, Hindenburg, não leva isso pro lado pessoal, certo? Não vai por esse lado que é pior pros dois. Vocês são dois caras inteligentes. Eu conheço o Inteligentista, não de apertar a mão pessoalmente, mas conheço por troca de mensagem e tal. É um cara bacana. Tenho certeza que vocês aí, se entrassem num consenso, fizessem um debate entre vocês, seria muito proveitoso. Falei isso. Aí é por eles, aí é por conta deles. Se eles vão fazer ou não, o problema é deles, certo? Eu só dei uma dica do que eu acho mais correto. Se os caras querem seguir ou não, aí é problema deles, certo? É tipo assim, porque os caras, mano, no calor assim da discussão, às vezes o cara vê um corte, ele fica nervoso, aí ele faz outro corte respondendo, às vezes insulta o cara, fica todo mundo nervoso. Uma parada, aí você foge totalmente da questão central, entendeu? Que é a discussão realmente da ciência, que é o que os caras se propõem a discutir. Entendi, porque é isso que ele fez com o Inteligentista e o Rômulo. Apontou isso, não se aprofundou. Sim, eu reagi aqui ao primeiro corte do Hindenburg respondendo ao Inteligentista sobre a idade da Terra. E no próprio corte eu falei aqui na live, você tava aqui, eu acho que você viu, eu falei, ó, o Hindenburg tá falando aqui, só que ele não tá provando nada, tá só falando. Ele não refutou. Ele não refutou o Inteligentista. E nem vai refutar, porque esse assunto da idade da Terra é extremamente controverso. Aquela mentira acaba pegando, tá?
O que eu percebo nesse cidadão é que estão criando uma religião em cima do nome dele. Esse é o maior QI do Brasil, esse cara é o máximo, esse cara é um gênio. Sinceramente, eu não acho nada disso. Pô, se esse cara é o maior QI do Brasil, a pessoa mais inteligente do Brasil, meu irmão, o Brasil tá uma bosta então, hein? Aí teve outro comentário aqui. Tá vendo? Isso daqui, tipo, eu acho desnecessário. Até porque você ter o QI alto não significa que você vai ter opiniões inteligentes sobre todos os assuntos. Você pode ter um cara que tem 200 de QI, mas sobre um assunto específico, um cara que tenha 110 de QI, ele tem a razão. Porque ele se dedicou mais ao assunto, ele tem um acervo de informações que o outro de 200 QI não teve, ou não buscou ter, seja lá o que for, e você ensina o cara. Não é o QI, as pessoas se apegam muito com isso. 200 de QI, caramba, o cara é gênio, eu vou perguntar tudo pra esse cara, tudo que ele falar vai ser verdade, ele vai ter razão sobre tudo, e as evidências que ele apresentar serão as melhores. Por quê? Porque ele tem 200 de QI. Pelo amor de Deus, irmão. Isso não existe. Salve, Xandão, beleza? Que é o bloco de concreto preto. Então, concordo com tudo que você tá falando aí. Você é pica. Só não concordo com uma coisa. Você falou que ia quebrar o bloco de concreto preto com essa mão calejada aí. Ô, irmão, que caralho. O problema dele é não se aprofundar. O problema dele não se aprofundar é que o pessoal que assiste, em grande maioria, são gatos que não questionam. Então, o que eu tô achando de toda essa situação com o Hindenburg aqui, com esses caras? Vocês repararam que nos últimos tempos o Hindenburg tá sofrendo aí com essas... com ataques, né? De muitas partes aí dos caras que se dizem conhecedores da ciência. Eu acho que isso vai ser uma espécie de divisor de águas pra ele. Então, eu acho que isso vai incentivar o Hindenburg a pesquisar ainda mais sobre esses assuntos. Por enquanto, do que eu vejo, é a mesma coisa o 38, acerca da forma da Terra. Eles são crus em relação a esses assuntos específicos. Então, talvez isso daí esteja sendo meio que um divisor de águas. Falar, tem uma vertente de pensamento aqui que eu não tinha me assenhorado, que eu não estava atento sobre ela, e agora eu vou pesquisar um pouco melhor sobre isso para ver se o que esses caras estão falando faz sentido. Entendeu? Por isso, de novo, que eu queria que o Hindenburg participasse de uma live pra gente mostrar os experimentos pra ele. Porque o potencial do cara é bom, o cara é inteligente, e você mostrando pra ele coisas que o cara não tá habituado, nunca viu ninguém fazendo, experimentos que ninguém nunca mostrou pra ele, isso daí ia ser muito bom. Só que pra mim, o Hindenburg é como se fosse um super computador, só que só roda Minecraft. Entendeu? Ele roda algo simples naquele computador imenso. Pois é. É por isso. Esse daí é uma das razões que eu falo que o fato do cara ter QI alto não significa que ele vai ter as opiniões corretas a respeito de um assunto. Por exemplo, se eu tenho, isso aí que você falou é verdade, vamos supor que eu tenho aí, né, 200 de QI. Na escola, você acha que hoje a escola ela fornece o estudo necessário, o conhecimento necessário, as aptidões necessárias para uma pessoa que tem 200 de QI? É óbvio que não. Então, eu vou ser totalmente dilacerado pelo sistema. Eles vão me bombardear com as informações equivocadas, que em boa parte das vezes não dá nem para provar, diversos modelos de teorias não são provadas, né? Eles vão colocar isso na minha cabeça e eu vou passar a desenvolver meu raciocínio através daquilo. Entende? Por isso que hoje a gente precisa valorizar mais o estudo descentralizado, né? O autodidatismo, que é o que? A capacidade que a pessoa tem de pesquisar por conta própria e aprender as coisas. Coisas que não foram ensinadas a ela. Entendeu? Então, aí o que acontece? Acaba acontecendo que um cara que tem um potencial gigantesco, ele tem 200, 250 de QI, ele vive tanto naquele mundinho dentro daquela bolha, que ele foi ensinado durante a vida toda na escola e na universidade, que ele não consegue sair daquilo. Aí ele tem um QI alto, mas ele vive repetindo aquilo que os outros também repetem. Você tá entendendo? E não sai dessa. Não, eu não tô passando pano pra ninguém não, cara. Isso daí, na verdade, uma das coisas que faz com que as pessoas briguem, essas pessoas aí que ganham reconhecimento, é isso daí que você tá fazendo. Porque o que acontece, ó? Se eu fosse basear minha opinião, esse seu pensamento ele é deletério pra qualquer tipo de pessoa. Por quê? A partir do momento que você tem uma fanbase, pessoas que te idolatram pelo que você fala e não pela veracidade que você tá falando, pelas intenções que você tem, você cria um problema pra essa pessoa. Se essa pessoa tiver um ego frágil, e não é o meu caso, o que ela vai fazer? Ela vai passar a fazer aquilo que você quer que ela faça. Então você tá partindo de um pressuposto errado, querendo que eu assuma algum desses lados, quando os dois estão errados do meu ponto de vista. E você quer que eu torça pra um time, igual você tá torcendo. Você pode ser da turma do inteligentista, ou você pode ser gado do Hindenburg. Eu não sou gado de ninguém. Eu conheço os dois, eu sei do potencial dos dois, e a minha mensagem, o principal, é que ninguém brigue. É que exista uma soma de pensamentos, que seja benéfica pra todo mundo. Entendeu?
Então, tipo assim, nesse caso aqui, não tem o porquê de eu ficar de um lado A ou de um lado B. Eu tô do meu lado, dentro da minha coerência, do que eu tô analisando aqui da situação. Né? Para mim, os dois estão agindo de forma errada, em diversos termos. Só que o Hindenburg, no caso, ele tá agindo de uma forma um pouco pior que o inteligentista, por quê? Porque quando ele diz que refutou, ou que vai refutar o inteligentista já for, ele não tá refutando. Ele tá falando, não tá trazendo as evidências daquilo que ele acredita. Então acaba que é uma discussão no vazio, entendeu? Então, tipo assim, tá todo mundo errado, mano, certo? Se eu tivesse no lugar do inteligentista, o que eu faria? Eu deixaria quieto. Eu iria falar assim, Hindenburg, então, já que você tem tanta certeza do que você defende, mesmo sem ter apresentado as provas necessárias para me refutar, apareça numa live aqui no meu canal, vamos conversar. Acabou. Se o cara quiser participar, e a tendência é que ele queira, né, já que ele demonstra que ele quer discutir sobre isso, ele vai lá e participa. Se ele não quer, problema dele. Você tá entendendo? É a mesma coisa o Serjão. A gente não tem discordância de ideia entre eu e o Serjão? Tem. Eu já convidei, falei, vamos participar de uma live assim assado, quero apresentar lá com os caras os experimentos. Não quis, beleza, direito do cara. A gente continua discordando das ideias. Mas eu não vou ficar aqui atacando a moral, o caráter, a honra do cara por conta disso. Você tá entendendo? Tipo assim, não vou ficar falando assim, esse é o cara que falam que é inteligente? Não. Pra mim não tem nada a ver. Pra mim o cara simplesmente ele tá insistindo num caminho, né? Num caminho que está errado, do meu ponto de vista. Eu ofereço pro cara a oportunidade de discutir sobre. Se ele não quer, problema dele. Certo? O que acontece aqui na maior parte das vezes é o contrário. Muitas pessoas vêm me zoar, vêm me desmerecer porque eu defendo terra plana, né? É o mais comum que aconteça. Já apareceram professores aqui, né? Colocando vídeos meus em sala de aula, né? Gerando um escárnio sobre mim. Isso é ridículo. Isso é ridículo. É totalmente ridículo. Eu desafio qualquer professor a participar de uma live com os terraplanistas. Esses professores que fazem isso, eles não duram 5 minutos. Eles não têm conhecimento de causa. Isso tá errado. Aí o cara vem e grava um vídeo me desmerecendo, tomar burdoada. Eu vou dar burdoada, eu não tô nem aí. Né? Se eu tiver com vontade e disposto na hora, né? Porque nem sempre também eu dou burdoada. Às vezes eu só deixo quieto, às vezes eu só dou uma zoada. Sabe? Porque, tipo assim, mano, eu já tô há tanto tempo nessa, eu tô há 3 anos fazendo live, eu tô há 3 anos falando exatamente as mesmas coisas. Chega uma hora que cansa, que você percebe que, tipo assim, não adianta você dar burdoada também, você ficar querendo criar briga, não vai adiantar nada, certo? Ele mandou sim sobre o lance desse debate. Pois é, irmão, Falta concordo. Maturidade para dividir pessoal do profissional. Tipo assim, tamo junto. Inspiração. Toma aí. Então, meu conselho para o inteligentista e pro Hindenburg, cara, façam as pazes, digamos assim. Vocês não precisam concordar um com o outro. Mas, se vocês tiverem oportunidade, tiverem vontade, discutam, marquem uma live aí, pô. Vai ser legal pra caramba. Certo? Né? Juntem o conhecimento que vocês têm. O Hindenburg, o conhecimento que tem, junta com o conhecimento que o inteligentista tem. Façam uma síntese, apresentem os argumentos e tá top. Aí o público que vai decidir, vai pesquisar, vai ver, porra, bacana que o cara falou aqui, um defende a terra antiga, outro defende a terra jovem, um defende que foi pra lua, outro não defende, e acabou. Né? O que deve haver mais argumentos, mais vontade de acertar, do que mais vontade de brigar. Certo? Nayara da CB mandou R$5. Xandaqui eu Nai. Estou com ciúmes do hambúrguer de melão. Era pra você passar pano apenas pra mim. Apenas pra merda que faço e sou. Se retrate imediatamente. Os caras ficam... Isso aqui é a mesma coisa que na política. Por quê? Por que você não vê deputado nenhum apoiando o que eu falo? Por que você não vê nenhum político se aproximando de mim, especificamente? Porque eu não defendo isso. Eu não sou do lado da esquerda e nem do lado da direita, eu sou nacionalista. Muita gente fica ansiosa por isso, porque eles querem que eu defenda um lado. Eles querem que eu defenda o Bolsonaro. Eles querem que eu defenda o Lula. Eles querem que eu defenda o Marçal. Não, eu não vou fazer isso aí. Eu sigo com a minha coerência, bicho. Não tem esse negócio.